Imagina que você tem um câncer terminal. Você tem alguns meses de vida, uma família que ama, uma casa, um emprego estável. O que você faria com o tempo que você tem? Walter White decidiu fabricar metanfetamina, construir um império do crime, mentir para todos que amava, destruir quem ousasse cruzar o seu caminho. E no final, antes de morrer, admitiu que fez tudo isso não pela família, mas por si mesmo, porque ele gostava, porque ele se sentia vivo. Isso não é uma história sobre crime, é uma das análises mais honestas já feitas sobre ego, orgulho e o que acontece quando o homem decide que as regras não se aplicam a ele. Breaking Bad começa com um homem comum. Walter White é professor de química no ensino médio. Trabalha num lava-rápido para complementar a renda. Tem uma esposa grávida e um filho com paralisia cerebral. É uma vida modesta, digna, invisível. E aí vem o diagnóstico: câncer de pulmão, estágio 3. E com o diagnóstico vem uma pergunta que o Walter nunca tinha se permitido fazer: o que eu realmente quero? A resposta que emerge dessa pergunta, lentamente ao longo de 5 temporadas, é perturbadora. Walter não queria salvar a família. Walter queria ser reconhecido, ele queria poder, ele queria provar para si mesmo e para todo mundo que ele era excepcional em alguma coisa. E o câncer foi a desculpa perfeita para finalmente agir, como se consequências não importassem. Mas agora, antes de falar de Nietzsche, precisa falar de algo que todo mundo conhece, mas poucos admitem: o ego ferido. Walter White foi sócio de uma empresa de química que vendeu por uma quantia mísera antes de ela virar um negócio bilionário. Ele tinha talento excepcional e passou a vida sendo tratado como medíocre, ensinando alunos desinteressados, sendo ignorado por esses mesmos alunos. Esse ressentimento acumulado por décadas é o motor real de Breaking Bad. O câncer não criou Heisenberg, só desbloqueou o que já estava lá. E aqui está o ponto universal. Quanto de você age movido por ressentimento disfarçado de ambição? Quanto do que você quer conquistar é sobre crescer e quanto é sobre provar algo para alguém que um dia te subestimou? Nietzsche nasceu em 1844 e foi um dos filósofos mais mal interpretados da história. E não é coincidência. As ideias dele são poderosas, são perigosas quando tiradas de contexto. Uma das ideias centrais de Nietzsche é a vontade de poder. Não poder no sentido político ou militar, mas uma força interna que empurra o ser humano a expandir, a crescer, a superar limites. Nietzsche admirava que tinha coragem de criar seus próprios valores, de não se submeter à moral da maioria, de ser o que ele chamava de além do homem, alguém que transcende limitações comuns. Walter White leu Nietzsche errado, e esse erro custou tudo. Walter se via como esse além do homem, alguém excepcional demais para se submeter às regras, um gênio que o mundo havia subestimado e que finalmente estava tomando o que era seu. E Nietzsche, de fato, admirava esse tipo de figura, o indivíduo que cria seus próprios valores em vez de seguir os da manada. Mas tem uma diferença crucial que o Walter ignorou completamente. O além do homem de Nietzsche cria valores. O Walter só destruiu os dos outros. Ele não construiu nada de verdadeiro, só acumulou poder às custas de tudo e todos ao redor. Nietzsche desprezava o ressentimento. Chamava de a emoção dos fracos. Aqueles que não conseguem criar, então destroem.
E o Walter White, por mais que se achasse excepcional, era movido por ressentimento do começo ao fim. Ele não queria ser grande, queria provar que os outros eram menores. Bom, no penúltimo episódio de Breaking Bad, Walter finalmente diz a verdade. Depois de temporadas inteiras justificando pela família, ele admite: eu fiz isso por mim. Gostei, era bom nisso. Eu me sentia vivo. É o momento mais filosófico de toda a série. Porque Walter, para se esconder atrás de justificativas nobres, e enfrenta o que sempre foi verdade. Nietzsche valorizava essa honestidade brutal consigo mesmo acima de quase tudo. Chamava de amor fati, amar o destino, incluindo as partes sombrias de quem você é. O problema é que Walter chegou nessa honestidade tarde demais, depois de destruir tudo. Você não precisa fabricar metanfetamina para se reconhecer no Walter. Toda vez que você faz algo e a motivação real é provar para alguém que te subestimou, toda vez que você coloca o ego acima de um relacionamento importante, toda vez que você justifica uma escolha egoísta com uma razão nobre, isso é o Walter White em escala menor. A pergunta que Breaking Bad faz, e que Nietzsche também fazia, é: você conhece suas motivações reais? Ou você passa a vida se contando histórias bonitas sobre por que faz o que faz? Porque a diferença entre crescimento e destruição muitas vezes não é o talento. É a honestidade sobre o que você realmente quer e o preço que está disposto a cobrar dos outros para conseguir. Breaking Bad termina com Walter conseguindo tudo o que queria: vingança, reconhecimento, legado, e morrendo sozinho num laboratório abandonado, sem ninguém ao lado dele. Nietzsche diria que Walter teve coragem de ser quem era, mas confundiu força com crueldade, excepcionalidade com arrogância, criação com destruição. O além do homem não é quem destrói os outros para se sentir grande. É quem tem honestidade suficiente para olhar para as próprias motivações e coragem para construir algo verdadeiro a partir delas. Walter White chegou perto dessa honestidade uma vez. No final, talvez tarde demais.